Bom dia, 9 horas e 28 minutos. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical, né? Porque é todo domingo, mas principalmente discipuladora, porque o objetivo é aproveitar para, compartilhando o conhecimento bíblico, nós possamos ir construindo e fortalecendo a nossa fé. Nós somos a Igreja Batista no Parque Poti, Vida Nova para você, e durante esse período de isolamento social, da quarentena, nós temos realizado a escola bíblica por meio do aplicativo Zoom, com transmissão simultânea pela Esperança FM 105.7, que também pode ser acessada pelo aplicativo Radiosnet, e ainda pelo YouTube. Logo após o final da nossa escola bíblica discipuladora, nós deixamos disponível para você lá no YouTube, para ver e rever as lições. Nós estamos aí nos 20 eventos da Bíblia, abordando a classe de panorama bíblico, porque na escola bíblica discipuladora do Parque Poti, quando a pessoa chega na igreja, seja ela nova convertida ou vinda de um outro grupo religioso, então ela passa primeiro pela classe de panorama bíblico, em que vai ter a oportunidade não apenas de ter essa abordagem geral da Bíblia para o conhecimento básico, mas também para conhecer um pouco sobre o que é uma igreja batista, qual é a visão específica da igreja batista no Parque Poti, e assim ela ser trabalhada, treinada e receber o que a Bíblia mesmo chama de os rudimentos da fé. Mesmo aqueles que já estão mais experimentados, que já estão caminhando há algum tempo, também, claro, necessitam de vez em quando dar uma olhadinha nesses princípios. E é o que nós estamos fazendo agora. Começamos falando sobre a criação, vimos que Deus é o nosso Criador, que Ele é eterno, e descobrimos que a eternidade é diferente de infinitude. Deus é eterno, ou seja, Ele não tem começo nem fim, e Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Depois nós passamos aí 3 ou 4 domingos analisando a questão do pecado. O pecado como a justiça de Deus sendo executada diante do homem que pecou, que desobedeceu a Deus. Descobrimos que pecar significa errar o alvo. Deus tem um propósito, Deus tem um alvo para a humanidade foge desse propósito, tem o livre-arbítrio de tomar as suas decisões, e ao tomar a decisão de querer ser igual a Deus, ao tomar a decisão de não seguir a orientação de Deus, então acabou separado do Senhor, tendo como consequência a morte. E agora nós vamos para o terceiro tópico da nossa escola bíblica discipuladora no panorama bíblico, que é exatamente o dilúvio, o relato do dilúvio. Então, nós vamos nos utilizar aqui do texto da Palavra de Deus em Gênesis capítulo 5. Mas antes, eu quero já dar as boas-vindas a todos que já estão participando conosco. Bem-vindo, irmão Orlando, bem-vinda, irmã Eurizélia, bem-vinda, irmã Evani, bem-vindo, irmão Alain, e bem-vindo você que já está aí sintonizando na Rádio 105.7, já acompanha a nossa Escola Bíblica Discipuladora ao vivo. Aproveito, então, para convidar você para orarmos ao nosso Deus. São 9 horas e 32 minutos. Vamos à oração. Irmão Orlando, o irmão poderia, abrindo o microfone, se possível também a imagem, nos conduzir em oração nesse momento? Acho que o irmão tem que abrir o microfone. Eu não sei. Teste aí de novo. Quase deu certo, mas ainda deu um probleminha. Não está chegando aqui. Opa. Pois nós vamos fazer o seguinte, eu vou...
Vai, fale. Certo? Pode falar. Melhorou mais aí? Melhorou? Eu acho que não pegou ainda. Então, tudo bem. O irmão Rafael está chegando, o meu Eliseu está informando aqui que a minha mãe Cecília também acompanha, uma Jane Kelly, seja bem-vinda. Faz o seguinte, irmã Eurisélia pode fazer a oração de gratidão a Deus e consagrando essa nossa manhã. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por neste momento, Deus, estarmos mais uma vez reunidos, ó Pai, para aprender mais a Tua palavra, Deus. Obrigado por essa oportunidade que Tu tens, ó Deus, de a cada domingo, a cada momento, Senhor, nós podemos nos encontrar contigo, Senhor. Deus, o pastor nesse momento, para que a transmissão da palavra que ele vai fazer chegue aos nossos corações, Senhor, e nós possamos entender e praticar no nosso dia a dia, ó Pai. Muito obrigada por esse dia. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. 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 Glória a Deus. Então, nós estamos, seja bem-vinda a irmã Edilene também, que já está conosco, a irmã Jane Kelly. Nós fizemos aqui um rápido apanhado sobre um resumo do que já estudamos. Depois você pode rever aí no YouTube. E hoje nós vamos ver o terceiro evento, que é o dilúvio. Então, se você está aí com a Bíblia na mão, vamos... A partir do capítulo 5 do livro de Gênesis, nós temos o relato da descendência de Adão. Parêntese, muito importante. Durante o Velho Testamento e até no início do Novo Testamento, você encontra diversas listas genealógicas. E qual a importância dessa lista genealógica? Mostrar que o propósito de Deus vai se cumprindo ao longo dos séculos até chegar ao Messias prometido. Então, no capítulo 5, nós temos a descendência de Adão. No capítulo 6, nós vemos a corrupção, a depravação total da humanidade, a ponto de que, no capítulo 6, versículo 5, a idolatria já era algo bastante praticado. E o texto diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Veja que esse é um versículo com uma informação bastante pertinente e que você deve guardar aí no meio dos seus versículos preferidos, ou aqueles versículos chaves da Bíblia. Um deles é Gênesis 6:5. A perversidade da humanidade, a inclinação dos pensamentos e do coração sempre para o mal. Tem um versículo polêmico a seguir, que é o que diz: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Então, o verbo arrepender aqui no hebraico deve ser entendido com a ideia de Deus entristeceu-se muito, Deus ficou realmente muito triste pelo fato de o ser humano ter escolhido o pecado. E aí é no versículo 7 do capítulo 6 que temos o veredito divino sobre o que aconteceria com a humanidade de então. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Então, havê-los feito, não é isso? Arrependo-me de havê-los feito. Agora está correta a leitura. Noé, porém, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Verso 8. Olha a graça de Deus sendo derramada. Domingo passado, nós perguntávamos, né, quando encontrarei compaixão? E aqui Noé encontrou compaixão. Ou onde, na verdade? Onde encontrar compaixão? Noé encontrou compaixão em Deus. E aí nós temos uma pergunta que devemos nos fazer. A pergunta é: eu estou andando com Deus, assim como Noé andou com Deus? Porque, assim, diante da depravação moral de toda a humanidade, Deus encontra um que está andando com Deus e o agracia. E aí surge uma outra pergunta, exatamente pelo fato de Deus ter agraciado Noé, uma pergunta no sentido contrário é: eu estou agradando a Deus? Porque agraciar é a mesma raiz de agradar. Então, Deus agradou a Noé.
porque o próprio Noé havia agradado a Deus. Enquanto a torcida do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, do Palmeiras e todas as torcidas do mundo, né, caminhavam para um lado, e essa é uma argumentação muito usada até nos dias de hoje. As pessoas dizem: ah, mas todo mundo faz assim. Ah, mas todo mundo pensa desse jeito. Por que que eu seria diferente? Pois bem, enquanto todo mundo pensava e agia de uma maneira em relação a Deus, Noé pensava e agia de outra maneira em relação a Deus. E o grupo do todo mundo acabou perecendo. Mas o Noé, esse foi agraciado por Deus. Ele achou graça diante de Deus porque andava com Deus, andava com o Senhor. E aí, a partir do versículo 9 é que nós temos o relato do dilúvio. Então, Gênesis 6, 9 e também os capítulos 7 e 8 nos trazem um relato do dilúvio. O pastor Adalto Lourenço, numa das suas palestras do Ministério Fiel, e eu vou deixar no YouTube, vai ficar o link desse vídeo, ele nos alerta sobre um fato muito importante. Na escola bíblica, muitas vezes, de várias igrejas, todo mundo, isso ele fala, ele é um pastor lá do estado de São Paulo, e ele roda o Brasil inteiro. E ele sabe que é essa realidade desde sempre. Quando o relato bíblico do dilúvio é contado na escola bíblica dominical, especialmente para as crianças, é contado como uma historinha. Nas palavras do pastor Adalto Lourenço, é comum se ouvir dizer: agora vamos à história do dilúvio, ou a historinha do dilúvio. Então, vem para poder conquistar ali a atenção das crianças, vem aquele desenho animado e tudo, aquela coisa toda. Mas aí, terminando aqui a forma de abordagem do pastor Adalto Lourenço, ele diz: no final das contas, pode ser que muitas crianças olhem para a história do dilúvio do mesmo jeito que olha para a história do Cebolinha ou do Cascão da Turma da Mônica. Então, é importantíssimo que nós apresentemos também para as crianças e para nós adultos o relato bíblico da Arca de Noé como um fato que aconteceu, que tem comprovação, inclusive, e que está na Bíblia, a revelação máxima da palavra de Deus. E, inclusive, vamos ver daqui a pouco, é um dos relatos que mais aparece nas diversas religiões, nos diversos diversos relatos aí de vários lugares, a história do dilúvio. Então, é muito importante que nós compreendamos que o dilúvio não é uma lenda, o dilúvio não é uma historinha, o dilúvio é um relato bíblico, é um relato, de fato, de algo que aconteceu e que mostra o poder e a soberania de Deus sobre a humanidade e a sua obra redentora, porque ao criar o homem à imagem e semelhança dele, Deus tinha um projeto de um relacionamento perfeito, profundo, íntimo, verdadeiro, numa caminhada com Deus. Então, mesmo diante da depravação, Deus encontra Deus encontra Noé. Será que não estamos hoje também vivendo em um mundo depravado? Será que não estamos vivendo hoje em meio a um mundo distanciado de Deus? Quantos Noés Deus vai encontrar? Você é uma dessas pessoas? Eu sou uma dessas pessoas? Paro bem por aqui a minha abordagem introdutória, agora para abrir o microfone para você, tá? E aí, daqui a pouco eu vou compartilhar alguns slides aqui do professor André Marques, é um professor de Geografia do Paraná. Ele é ligado aos adventistas, mas ele tem um material bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ok? Microfone aberto, como diria Dídimo de Castro. Agora é a vez de vocês. Como vocês se relacionam com o relato do dilúvio? Que dúvidas vocês têm ou já tiveram? Como foi a experiência da leitura deste relato? E como vocês aprenderam desde a infância sobre o dilúvio? Vou fechar o meu microfone para que você possa falar agora. 9h43.
Bom dia, graças e paz, meus irmãos. Vocês me ouvem? Sim, pode continuar. Eu fechei meu Ah, tá. microfone para poder ficar à Sim, sim, vontade. tá. O que me deixa, assim, eu acho fantástico o acontecimento do dilúvio, porque pela retidão de Noé, né? Por Deus ter confiado, porque lá como o pastor leu o versículo polêmico, lá em Gênesis, que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, né? Criado o homem, criado a mulher, mas Noé se manteve reto, Noé era um homem justo. Imaginem só quantas pessoas, né? Como o pastor falou, né? Noé, aos olhos da época, Noé andava na contramão. Aos olhos de Deus, Noé andava com Deus, não é isso? E aí eu fico pensando, aí trazendo aqui para os nossos dias, nós temos sido como Noé ou nós temos nos distanciado de Deus? Porque é muito mais simples, não é que seja totalmente simples, mas é muito mais fácil quando a gente está na igreja. Quando eu digo na igreja, eu estou falando no templo. Quando a gente está no templo todos os domingos, todas as quartas, ou quase todos os domingos e quase todas as quartas. E assim, é bem cômodo para a gente, porque a gente está se alimentando da palavra e tudo mais. E com a pandemia aqui, a gente tem sido, porque é como se a gente estivesse numa arca, né? A gente não pode sair, mas a gente tem evangelizado, a gente tem feito a diferença. Eu acho que é momento de reflexão, né? Porque, assim, a gente até tem acesso à palavra através do Instagram, através do YouTube, do YouTube, através de muitas ferramentas tecnológicas que, graças a Deus, hoje nós temos à nossa disposição. Mas será que nós temos feito a diferença? É meu questionamento. Ok, muito bom. Assim, e eu questiono. Sim, a irmã Jane está questionando. Ok, achei interessante essa comparação que a irmã Jane fez, né? Nesse período aí de pandemia, como se nós estivéssemos dentro da arca, mas a nossa missão não para, não acaba, e Deus está conosco. Muito legal essa comparação. Então, vamos lá. 9 horas e 46 minutos, deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora uma tela com você, tá bom? Vou tentar compartilhar a tela aqui com você. Só um minutinho. Nós estamos aqui pela Igreja Batista no Parque Poti, fazendo a Escola Bíblica Discipuladora e pela rádio. Um abraço aí para o irmão Paulo Martins, que está nos acompanhando, e também a irmã Socorro e o Levi. E a irmã Noélia está ao vivo aqui, como ela fala, 3D, né? Acompanhando também aqui do meu lado. Depois ela vai aparecer bem bonita, não é hoje? Ela está bonita ali, mas hoje ela não vai aparecer aqui no vídeo, não. E o celular dela está descarregando, mas está acompanhando aqui ao vivo. Ok. Me confirma se você está acompanhando isso. Está vendo uma imagem, uma ilustração da Arca de Noé. Alguém abre o microfone aí e me confirma se está vendo. Ok, obrigado. Então, aqui nós temos uma imagem bem clássica com a figura de um homem idoso conduzindo, pregando para o povo, já diante da arca, enquanto o povo, abaixo dele, ele está num tablado, num elevado de madeira, o povo abaixo dele murmura e zomba, e os animais vão entrando ali na arca. E Noé está, então, pregando ao povo, e seus filhos estão perto dele. Sem, Cão e Jafé estão assentados ali ao lado dele. Esse é um slide do professor André Luiz Marques, ele é professor de geografia lá da
lá da cidade de Maringá, me parece. Então, vamos continuar aqui um pouco, tem muita coisa interessante aqui, e aí parte desse material que eu quero compartilhar com você, tá bom? A descrição bíblica, deixa eu diminuir aqui essa... Deixa eu ver se eu melhoro aqui, pronto. A descrição bíblica, né? O relato do dilúvio que puniu os ímpios e transformou a paisagem da terra, na maneira como ele vê, né? Formando a maior parte das rochas sedimentares, né? É uma teoria. Gênesis 6, de 5 a 9, tem a corrupção do gênero humano, como já colocamos. E aí ele vai trazer as dimensões da Arca de Noé. No relato das Bíblias tradicionais tem a ideia de 300 côvados, que corresponde a 137 metros. O padrão dos quarteirões aqui de Teresina é de 100 metros. Cada quarteirão dos bairros, por exemplo, no Liceu Arco Verde 2, são quarteirões de 100 metros de comprimento. Então, a arca ela tinha 137 metros, corresponde aí a pouco mais de um quarteirão entre uma rua e outra. Então, nesse espaço cabe um avião, né, um Boeing, acho que um 720, cabe aí os dinossauros e tudo mais, porque é bem grande, né? 137 metros de comprimento, a altura 13 metros e meio, 13 metros e meio dá mais ou menos um prédio de, deixa eu ver, 2,20, mais ou menos um prédio de 6 metros de altura. Então, seria a altura da arca, chegaria à altura de um prédio de 6 andares, é isso. É um prédio de 6 andares, é isso que eu quero dizer. E a largura, 23 metros, é como se fossem 2 lotes aqui do Parque Poti. Os lotes normalmente são de 10 metros, então, pouco mais 2 lotes aqui do Parque Poti em termos de largura. Então, 23 metros de largura, 137 metros de comprimento, 13 metros e meio de altura, é um prédio de 6 andares, um quarteirão e meio quase de comprimento e 2 lotes aí de largura, portanto, dimensões bem elevadas. Nós temos aqui um outro slide com a Arca de Noé, novamente ilustrando o volume, 39.500 metros cúbicos, muita coisa, né? O peso total, 13.960 toneladas, a capacidade de carga, né? Como se fossem 522 vagões de uma composição ferroviária, né? Muito bem. Então, bem interessante esses dados. Aqui mais um pouco sobre as dimensões, comparando com alguns navios famosos, né? Alguns navios da época dos colonizadores. A Santa Maria é um navio famoso dos colonizadores. O Wyoming, o Titanic, né? Que é o Titanic, que como a gente fala. O Queen Mary II, que também é um barco famoso. E a comparação com a Arca de Noé. Então, tem aí todos os tamanhos. Veja que o Queen Mary é muito grande também. Algum aspecto da Arca de Noé, não tinha motor, não tinha leme, não tinha perfil hidrodinâmico, era basicamente um caixote gigante. Só precisava flutuar porque quem estava no controle da embarcação era o próprio Deus. O descanso de Noé na providência divina era tamanho que sequer ele precisava ter o controle de para onde a arca ia, porque ele sabia que Deus o conduziria. E aqui nós temos que parar para pensar um pouco. Estamos verdadeiramente descansando no Senhor e estamos deixando que Ele nos conduza? Claro, Ele nos deu capacidade volitiva e capacidade intelectual, de modo que nós temos vontade e temos inteligência. Juntando esses dois aspectos de vontade e inteligência, portas se abrem, portas se fecham, situações acontecem e nós devemos, então, nos utilizar dessas capacidades para tomarmos nossas decisões, crendo, acima de tudo, que Deus está no controle e que essas decisões devem ser à luz da palavra de Deus, à luz da oração e à luz do aconselhamento maduro, aconselhamento bíblico, aconselhamento pastoral, compartilhamento familiar. Espero que você esteja entendendo. Vou
trocar em miúdos. A arca não tinha motor, leme ou perfil hidrodinâmico. Era basicamente um caixote gigante. Só precisava flutuar. Deus estava no controle da embarcação. A pergunta que eu estou fazendo é: Deus está no controle da sua vida? Se você descansa em Deus, a sua capacidade volitiva e a sua capacidade intelectual serão maneiras de Deus, por meio da Bíblia, da oração, do aconselhamento, guiar você. E você vai saber que Deus está no controle de todas as coisas. Há várias canções, inclusive, que nos fortalecem nesse sentido. Jesus está no controle de todas as coisas, sabe o princípio e o fim do que vai acontecer. Essa é uma canção lá de Vencedores por Cristo. Até aí tudo bem? Alguém tem algo a destacar? Não? Está tudo em paz? Alguém quer comentar até aí? Então, faça essa pergunta. Quem está no controle da sua vida? Vamos lá, estou esperando aí, ver se alguém comenta alguma coisa. Obrigado a você que nos acompanha pela rádio Esperança FM. A gente está aqui compartilhando vários irmãos da nossa sala pelo aplicativo Zoom. E aí a gente quer receber o feedback dos irmãos. Vamos para frente, então. Mais alguns compartimentos da arca para você entender. Veja, aqui nós temos a ilustração do tamanho de um homem mediano e a proporção em relação à arca. Então, são 3 decks, né? A base aqui, o segundo deck, o terceiro deck, seriam como andares, né? E toda a estrutura, né, da arca, as escadas para acesso, era mais ou menos essa visão, o corte da visão da arca. Você encontra isso em Gênesis 8:13. Né? E havia aqui um teto, né, que poderia ser aberto, e aí também poderia ser coberto. Tanto poderia abrir quanto fechar. Então, quando estava chovendo, enquanto choveu, isso ficou fechado. E quando a chuva cessou, aí Noé abre aqui esse teto que é móvel, e ele, né, tem lá, você pode ver o relato, ele solta um corvo, solta uma pombinha, e aí ele percebe se já está no final daquele período do dilúvio. Então, de um lado, poderia se armazenar comida e água potável, aqui no centro, onde os animais ficavam, e do outro lado também comida e água potável. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Se está chegando mensagem. Então, aqui a gente tem uma ideia de como era a arca. Continuando. Deixa eu minimizar aqui de novo. O pastor Raul está com a gente aqui. Também. Olha só. Por dentro da arca, aqui um outro corte para você entender, de novo, aqui onde ficavam os animais. Veja que ilustração interessante. A arca foi construída de madeira, e aí você tem toda a ilustração. Os animais poderiam ficar embaixo, havia escadas, armazenamento de água, de comida, e onde a família de Noé poderia ficar. Então, é uma sugestão bem interessante. Vamos passar aqui a maquete e vamos ao outro ponto que eu quero destacar. Esse aqui não. Questão do dilúvio, então. Tem um vídeo que você pode procurar depois, é do filme Tempestade em Alto Mar. Então, dá uma ideia de como uma embarcação pode ser impactada pela força das águas. E aí, o fim do dilúvio, né, quando Deus coloca o arco-íris, que a gente chama de arco-íris, mas, na verdade, a Bíblia chama de Arco da Aliança. Esse termo íris é uma referência egípcia. Talvez, como cristãos, se nós fôssemos um pouquinho mais radicais, a melhor maneira de nos referirmos a esse espectro que nós vemos no céu, quando as gotas de água funcionam como um prisma, porque a luz do sol ela é refratada pelas gotas de água, e aí nós percebemos esse gradiente de cores, né? essa paleta de cores. E aí isso é chamado de
arco da aliança, é o arco da aliança com Deus, demonstrando que Deus não destruiria mais a humanidade com água. E, infelizmente, hoje se utiliza como uma outra ideia, uma ideia de diversidade, que, na verdade, acaba não sendo diversidade, porque a perfeição de Deus nos criou diversos, no sentido de homem e mulher. E essa é a maneira como Deus nos criou, e o homem tem suas características, a mulher tem suas características, mas pegaram o símbolo do arco da aliança, que é comumente chamado aqui no Brasil de arco-íris, em inglês é rainbow, e atribuíram um outro sentido. Então, é importante também ensinar para as crianças que o arco da aliança é um sinal do pacto de Deus com a humanidade. E aí você mostra para suas crianças, não é? Gênesis capítulo 8, que vai ressaltar bem essa verdade. Você pode encontrar, por exemplo, no capítulo 8, no versículo 22, Deus faz essa promessa: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Essa é a resposta de Deus à oferta que Noé faz quando ele constrói um altar ali em Gênesis 8:20. Então, fica essa marca de Deus aí. Então, Gênesis 8, 4, 18 e 19, também o capítulo 9, versículos de 12 a 15, você encontra aí, ó, no versículo 12 do capítulo 9. Vamos continuando aqui, tá? Temos 10 minutos ainda. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês por todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer esse sinal, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que, no nosso entendimento, né, o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Então, está aqui o relato. E no comentário NVI, na Bíblia de Estudo NVI, o que se diz é que aqui, nesse versículo 11, por exemplo, há um resumo das estipulações da aliança do Senhor com Noé, e o sinal pactual era um selo, uma lembrança, um selo e uma lembrança visíveis do compromisso da aliança. Mais tarde, em Abraão, viria um outro sinal, que era o sinal da circuncisão, que seria o sinal da aliança de Deus com Abraão, e o dia do descanso, o Shabat, né, o sábado, seria o sinal da aliança de Israel no Monte Sinai. E o sinal de Deus para conosco agora é a presença, a marca de Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo de Deus que habita no coração daquele que crê, que, de fato, agora nos serve como o verdadeiro sinal da graça de Deus. Muito bem, só mais 2 slides, porque a gente vai continuar no próximo domingo sobre isso. A arca repousou sobre o Monte Ararat, e então fica ali na região da Turquia, na fronteira com a Armênia, ali na divisa entre Europa e Ásia. A Turquia e a Geórgia, por exemplo, são países tidos como europeus. A Armênia e o Azerbaijão estão ali no limite ocidental da Ásia. E o Monte Ararat se localiza ali, foi onde a arca repousou. Aqui nós temos uma foto atualizada do Monte Ararat. Veja a cidade aqui. É uma cidade muçulmana hoje em dia, por causa dos conflitos armados. Perdeu-se um pouco esse acesso recentemente, mas ainda é acessível sim. E lá na língua turca é chamada de Montanha da Dor. Está aqui uma visão aérea do Monte Ararat. Ele é muito grande, você pode comparar aí com a própria cidade que fica ao pé do Monte Ararat. Veja
que aqui no Piauí nós nem temos nada parecido aqui para comparar com o Monte Ararat. Veja que o pico é congelado. Veja que há neve aqui em cima, porque é muito alto mesmo. E ela é protegida pelos turcos, né, que são muçulmanos. Você tem aqui um caça turco que guarda essa região toda. E aí surgiu uma imagem, uma foto que mostra algo parecido com uma arca, e houve essa pergunta: será que a arca foi encontrada? É um mistério, né? Na teoria do professor André Luiz Marques, ele acha que não foi encontrada, e que a madeira, a própria madeira da arca, teria sido utilizada como material para a própria família de Noé. Muito bem, então a gente vai voltar aqui. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Pronto, voltamos. E a gente hoje vai ficar por aqui, nesse ponto. Domingo que vem a gente continua esse assunto. Eu vou deixar no YouTube os links, tanto do vídeo do professor Adalto Lourenço, quanto esses slides aí do professor André Luiz Marques, para você olhar com mais calma. E agora eu quero de novo abrir o microfone para vocês, diante dessa conversa toda, que hoje é só eu que falei, mas agora é sua vez. A irmã Jane Kelly já falou, eu quero ouvir os outros também. Vamos lá? Todo mundo tranquilo, né? Ou todo mundo, como professor, a gente diz assim: quando o professor termina a aula, que pergunta se entendeu, e se você quer participar e fica calado, dar duas uma. Ou todo mundo entendeu e está satisfeito, ou ninguém entendeu nada e tem vergonha de comentar. Comenta só depois, né? A gente passa por isso, mas tudo bem. Tá, meu irmão, levando a sério, minha irmã. Algumas perguntas que nós fizemos hoje. A primeira delas é: eu estou andando com Deus? Diante da depravação moral da humanidade, Noé continua andando com Deus. Diante da depravação moral da humanidade hoje, eu estou andando com Deus? Deus agraciou Noé, ou seja, Deus se agradou de Noé e o abençoou. Noé se agradava em Deus. Daí a pergunta: eu estou agradando a Deus? É uma outra pergunta que você precisa fazer e eu me faço também. Eu estou agradando a Deus? Eu tenho sido agraciado com Deus? Como vimos, Deus deixou o arco, né? O arco, claro, já existia, mas ele passa a usar o arco. Isso é interessante, né? O arco-íris, eu vou chamar de arco-íris, que é a nossa a nomenclatura que a gente utiliza. Deus passa a usar o arco-íris como um sinal de que não destruiria mais a humanidade com o dilúvio. Então, certamente o arco-íris já existia, mas a partir dali é que ele passa a ser usado como um sinal, porque o arco-íris é exatamente a refração da luz do sol nas gotículas d'água. As gotas d'água funcionam como um prisma, a luz é refratada e aí nós vemos aquele espectro de várias cores ali, né? As 7 cores visíveis que a gente vê, mas claro que é muito mais. E aí, pensando no arco da aliança, que a gente chama de arco-íris, pensando na circuncisão com Abraão, pensando na ideia do sábado com Israel no Monte Sinai, e pensando no Espírito Santo, escute, Deus é um Deus de pactos, Deus é um Deus de aliança. Você fez um pacto com Deus, você fez uma aliança com Deus quando se converteu, você fez uma aliança com a sua igreja quando foi batizado, ou quando foi recebido como membro. Você fez uma aliança com o seu cônjuge, ou você tem uma aliança com a sua família. Honre essas alianças. Honre esse pacto. Porque a fidelidade de Deus é que nos enche de alegria, de graça, porque Ele é fiel e não vai desonrar o seu pacto para conosco. Mas essa honra precisa ser recíproca, precisa ser mútua. Então, da mesma maneira, as nossas alianças precisam ser honradas. Então, pensa nisso, tá bom? São alguns questionamentos que eu tenho deixado para você
na manhã de hoje, aqui nesse terceiro tópico dos 20 eventos mais importantes da Bíblia, dentro do panorama bíblico, que é o dilúvio. Ok? Deus abençoe a sua vida, então. Obrigado a você que esteve conosco até agora pela rádio, 105.7, aqui pelo aplicativo Zoom. Hoje à noite, 7 horas, pelo YouTube, no canal que leva o nosso nome, Eurivelto Brito Lima, a grande celebração de louvor. Você, por favor, participe, compartilhe, vai ser pelo YouTube, no Instagram vai ficar só a postagem com o link direcionando lá para o YouTube, mas queremos todos participando, tá bom? E pela rádio também continuaremos a transmitir. Mais alguma coisa? Posso terminar? A irmã Noélia tem um recado aqui ao meu lado. Diga, minha irmã. Falar aos pais, perguntar aos pais se estão acompanhando direitinho. Pode falar de perto. Vai. Pedir aos pais para acompanhar direitinho as tarefas que estamos mandando, né? Nós estamos reunindo uma vez por semana, eu e alguns professores, e dividimos, né, por grupo, por idade das crianças. E pedir a vocês que realmente leiam as tarefas para as crianças, se você puder imprimir ainda melhor, fazer com ela, para que ela possa valorizar e se preparar também, porque estamos preparando, caso tenha ou não tenha a EBF. Em nome de Jesus, queremos a ajuda dos pais em relação às crianças, mesmo de 0. Ok. Então, nós terminamos o nosso tempo, né? Tá fechando aqui, a irmã Noélia deu o recado, e eu agradeço a você, e até mais.